Olá, meu nome é Lívia Gitaí. Esta aula é destinada aos alunos de graduação em Medicina e é a terceira e última aula do bloco sobre as causas da demência. Retomando o tema das causas de demência secundária, vejamos um pouco sobre causas sistêmicas. O hipotiroidismo pode se apresentar como um quadro de demência ou de comprometimento cognitivo leve. Como as manifestações sistêmicas, principalmente em idosos, são inespecíficas ou podem ser leves, a recomendação é a testagem sistemática da função tiroidiana em todos os casos de demência ou de CCL. A vitamina B12, principalmente, e a B9, são fundamentais para o bom funcionamento do sistema nervoso. As manifestações neurológicas mais frequentes da deficiência de B12 são a neuropatia periférica e os déficits cognitivos, também sendo comuns as manifestações psiquiátricas. As causas mais comuns de deficiência de B12 e folato e que devem ser investigadas durante a anamnese do paciente com déficit cognitivo são deficiência dietética, principalmente por hábito vegetariano ou vegano, sem o devido acompanhamento nutricional, pois a vitamina B12 está presente em alimentos de origem animal, como carne, leite, peixes, fígado e ovos. E má absorção, que pode ser do tipo grave ou leve. A do tipo grave geralmente está relacionada a distúrbios do trato gastrointestinal, como a anemia perniciosa e a cirurgia bariátrica sem um posterior acompanhamento clínico. Já do tipo leve está relacionada com o uso de medicamentos e gastrite atrófica leve. Nos exames laboratoriais, pode haver o quadro clássico de anemia megaloblástica ou anemia macrocítica no hemograma com hipersegmentação de neutrófilos. No entanto, 1/5 dos pacientes com deficiência de B12 não apresentam alterações no hemograma e o diagnóstico depende da dosagem sérica de B12 e folato. Portanto, este é um exame recomendado de rotina na avaliação de pacientes com demência ou CCL. Antes de falarmos do próximo tema, vamos assistir um trecho de um episódio da série House. Eu me sinto ótima. Essa é sua queixa. O sintoma principal. Eu disse para ela que era perda de tempo. Eu noto melhor as cores. E a música. Eu estou mesmo ouvindo música. Eu tenho 82 anos e eu devia jogar canastra com as outras velhas, mas agora eu. Quando eu vejo um cara com um bumbum bonito, eu não consigo deixar de olhar para ele. Ou com uma barba sexy. E a senhora acha que apreciar bumbuns bonitos é sinal de doença? Tudo começou há um mês, quando o Mark alugou e o vento levou para mim, mas acabou vindo um filme trocado. Eu tinha esquecido. A culpa é minha. É claro que ele não tinha tempo para levar de volta. Como se eu não tivesse a minha vida. E então eu assisti. E trabalha nele aquele ator, aquele rapaz chamado Ashton Kutcher. E agora eu penso no Ashton o tempo todo. O tempo todo. E você me lembra muito ele? Os mesmos olhos. É comum me confundirem com ele. Eu imagino que você precisa examinar o meu coração. Não, isso não vai ser necessário. Eu não te disse? Mas a senhora vai ficar internada para exames. Que exames? Ela é só E velha. você é só insuportável. A sua mãe teve uma mudança repentina de personalidade e precisa de exames. Eu vou mandar uma enfermeira. Sou bonito demais para cuidar de papéis. O Dr. House. Puxa, você demorou um bocado. Estamos esperando Senhora aqui Adams, será que pode se retirar um minuto? Por quê? Porque o senhor me irrita. Ele é meu filho, doutor. Só está um pouco ranzinza porque não comeu. Sei. Senhora Adams, teve alguma atividade sexual recente? O quê? Bem, eu imagino que fantasias não contam. Meu Deus. Infelizmente, eu acho que estou num período de seca.
Só nos últimos, eu não sei muito bem, 15 anos, eu... Viu só? Ela está confusa. O meu pai morreu há 8 anos, do coração. Não na cama, querido. Por que a pergunta? Porque o seu exame deu positivo para sífilis. Isso é impossível. E insultante. Não deve ser a primeira vez que a sua mãe ouve este diagnóstico. A doença do cupido é como costumávamos chamar isso. Quando pegou? Em 1939, noite da formatura, eu acho. Ele tinha um belo carro. Foi antes de eu conhecer o seu pai. Mas você disse que o pai foi seu primeiro amor. E foi. E estamos falando de sexo. Mas eu fiz um tratamento. Que a suprimiu. No seu caso, por 60 anos. Mas agora ela voltou e as espiroquetas da sífilis estão atacando as células do seu cérebro. Oh, isso é terrível. Não tanto quanto as clamídias, mas tem tratamento. E estamos no século XXI. Temos carros voadores, cães robôs e penicilina. Uma alta dose por 2 semanas estará curada. Acho que eu estou sonhando. Bom, se belisca. Eu acho que nas próximas 2 semanas é melhor eu fazer sexo seguro. Não dá para acreditar. Vai, Sarah. E vê se alimenta esse garoto ranzinza. A neurosífilis tem um grande polimorfismo clínico e deve ser considerada como diagnóstico diferencial de várias condições neurológicas e psiquiátricas. As manifestações neurológicas da sífilis podem ocorrer em qualquer fase da doença, desde a invasão inicial do sistema nervoso, nas primeiras semanas, ou após anos de desenvolvimento. A demência sifilítica ou paralisia geral progressiva costuma ocorrer entre 5 e 25 anos depois da infecção primária. De fato, a neurosífilis não é uma condição tão comum quanto era antes do advento da penicilina. Entretanto, ainda é uma causa possível de demência, principalmente nos países em que a sífilis ainda é endêmica, e por isso, todos os casos de demência devem ser investigados com exame sorológico para sífilis, o VDRL e, de preferência, o FTA-ABS, que é mais sensível nesses casos de infecção tardia. Caso sejam positivos, o paciente deve ser encaminhado para o exame de líquor para confirmação diagnóstica e tratamento com penicilina cristalina. É importante lembrar a importância da prevenção através do uso de preservativo e do tratamento precoce da sífilis. As alterações neurocognitivas associadas à infecção pelo HIV são classificadas em declínio cognitivo assintomático, que é perceptível apenas em testes neuropsicológicos, comprometimento cognitivo leve e demência associada ao HIV. Nesses casos, devemos também investigar condições que confundem o diagnóstico e comorbidades, como depressão, infecções oportunistas do sistema nervoso central, infecção pelo vírus da hepatite C, deficiência nutricional, hipotiroidismo, uso de drogas ilícitas, entre outros. Concomitante a isso, devemos controlar a replicação viral por meio de antirretrovirais. E novamente lembramos a importância da prevenção através do uso do preservativo e do início do tratamento precoce da infecção pelo HIV. Os idosos são a população com maior risco para a demência e também estão em risco de desenvolver efeitos adversos de medicamentos, que, por sua vez, podem mimetizar ou agravar a demência. Isso ocorre principalmente porque os idosos geralmente possuem multimorbidades, o que os levam a usar diferentes medicamentos, ou seja, a polifarmácia. As mudanças fisiológicas, como as alterações na farmacocinética, fazem com que essa população tenha uma menor janela terapêutica e maior probabilidade de intoxicação medicamentosa e de efeitos adversos das medicações. Alguns tipos de medicações costumam cursar com maior frequência
com déficit cognitivo como efeito colateral. Chamamos atenção para algumas dessas medicações. Os benzodiazepínicos, de uma forma geral, medicações que têm o efeito anticolinérgico, hipnóticos e opioides. Devemos fazer todo um esforço para evitar o uso dessas medicações na população idosa. Portanto, na investigação de indivíduos com demência ou comprometimento cognitivo leve, alguns exames complementares são obrigatórios e devem ser solicitados de rotina para todos os pacientes. O exame de imagem, como nós vimos na aula anterior de etiologia da demência, e uma avaliação laboratorial composta por hemograma, glicemia, função renal, enzimas e função hepática, o lipidograma, função tiroidiana, dosagem de vitamina B12 e B9, sorologia para sífilis e, em alguns casos, a sorologia para HIV. Concluindo, nesta videoaula, nós vimos que há demências secundárias a causas metabólicas, como o hipotiroidismo e a deficiência de vitamina B12 e B9, que há demências secundárias a quadros infecciosos, como a neurosífilis e a infecção pelo HIV. Vimos que há efeitos adversos de medicações que podem simular ou agravar um quadro de demência e que há exames obrigatórios de rotina que devem ser solicitados para todos os indivíduos com um quadro de demência ou de comprometimento cognitivo leve.